O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus então desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos reunidos nesse dia do Senhor para poder alimentar-nos da sua palavra, alimentarmos do seu corpo e sangue. Hoje que temos tantos motivos para celebrar, temos os motivos da nossa vida, das graças que nós recebemos do Senhor. Hoje, por ser um dia especial na vida da nossa igreja arquidiocesana e de todas as arquidioceses do mundo, abrindo para nós a porta santa na catedral, lembrando sempre da nossa reconciliação para com Deus.
É dia também de mais uma vez escutar o Senhor nesse novenário em honra aos padroeiros desta paróquia. E é dia também de consagrarmos a nossa família, aquela que é a família sagrada. Irmãos e irmãs, diante de tantos motivos, temos muito a agradecer e também a suplicar ao Senhor as suas bênçãos e as suas graças. Com os santos reis, com os reis que foram ao presépio, que foram diante de Jesus e contemplaram ali a figura do menino na manjedoura, na sua simplicidade, mas também ali sua mãe, como nos fala o evangelista, que estava ao seu lado, mas também com São José, junto com os reis magos, padroeiros dessa paróquia, por isso também nossos inspiradores, somos convidados a contemplar a Sagrada Família de Nazaré. Ali nós percebemos um Deus que se faz pequeno por amor a nós, para que pudesse cuidar de nós, um Deus que não nos assiste como uma trama, uma cena que se passa, mas que vive conosco e quer viver em tudo. Nós percebemos ali que na sua encarnação, ele inclusive assume algo que é próprio nosso, que é a vida familiar. Deus, ele poderia se manifestar de tantos modos, mas ele quis em tudo parecer conosco, exceto no pecado, como vai nos dizer a Escritura. Em tudo ele parece conosco. Quis ele também ter uma família. Quis ele também nascer no berço, de ter um pai, de ter uma mãe. E ali, durante seus primeiros passos da infância, justamente ouvir deles, apreender os valores da vida, para poder depois segui-los, como vai dizer a Escritura, que em tudo Jesus era-lhes obediente. Então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que a família, ela é sagrada, não só pelo projeto de Deus desde o início, mas também porque Jesus, ele assume a família humana e assume dentro de uma família biológica. E então, ele ali nos mostra a sacralidade que é ter uma família, de ser formados dentro de uma família. E então, meus irmãos e irmãs, nós vamos percebendo que a própria Sagrada Família é para nós um modelo de perfeição. Não é um modelo de perfeição diante das dificuldades da vida. Nós sabemos que nós passamos por tantas barreiras, tantas dificuldades, mas a perfeição que a Sagrada Família nos mostra é a perfeição no amor. É o amor que nos torna perfeitos. Independente de como seja a nossa família, independente de como está a nossa família, mas é o amor que nos torna perfeitos, cuja fonte é o próprio Jesus. E é este amor do Senhor, vivido na família, que vai nos santificando. É por isso que ouvíamos justamente agora há pouco, na carta da segunda leitura de São Paulo aos Colossenses: vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. E como amados de Deus, nós somos chamados também a amar uns aos outros. E vamos recordando aquele que é o primeiro mandamento que ele nos dá: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a Sagrada Família é para nós uma escola, como forma o menino Jesus quer nos formar também. E é a escola, em primeiro lugar, escola do amor, onde aprendendo a nos amar mutuamente, nós também aprendemos a amar aqueles que são de fora. Por isso, a família é um núcleo, onde ali está a base do ser humano e está a base da sociedade. Não é à toa que uma das
instituições mais afetadas em nosso tempo é justamente a família. Porque tudo aquilo que vem contra os caminhos do Senhor, que quer atrapalhar os caminhos para que nos tornemos mais humanos e mais perfeitos, tudo aquilo vem justamente para poder derrubar, para atrapalhar a base do ser humano. E sendo a família uma delas, então com certeza ela é e será muito atacada. Mas precisamos, irmãos e irmãs, estarmos com os olhos fixos em Jesus. E ao olhar Jesus, nós contemplamos junto dele Maria e José. E com a Sagrada Família, que também passou muitas dificuldades. Por exemplo, hoje o Evangelho é uma delas. Foram perceber que Jesus, foram achar Jesus depois de perdido, depois de 3 dias. Se a gente, às vezes, perde uma criança pequena dentro de casa, parece que as mães já, o coração palpita. Na rua, por exemplo, não sei, se já tiveram experiência de um lugar grande, quem viaja, vai a praia, alguma coisa, às vezes, um minutinho que você tira o olho, perde o menino, parece que aquele momento o coração vai sair pela boca. Imagina 3 dias sem o pequeno Jesus. Então, nós percebemos ali, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que não é somente a nossa família que passa dificuldades. A se recordar também que logo após o nascimento de Jesus, eles foram avisados para poder fugir, porque estavam atrás do menino. Foram muitas as dificuldades. E dentro dessas dificuldades, olhando para a Sagrada Família que supera todas elas, no amor, nós podemos então superar todas as dificuldades também em nossas famílias pelo amor. E então nós vamos percebendo que a Sagrada Família como escola, e São Paulo hoje, ele vai nos ensinando isso também na segunda leitura, nos mostra que assim como em todos os lugares, principalmente dentro das famílias, qual ele vai discorrer logo depois dessa leitura, é necessário revestir-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quanto falta disto em nossas famílias hoje? Hoje todo mundo vive como um pavio que está acabando, logo perde a paciência. Qualquer coisinha que um fala para o outro já é motivo de grandes brigas e coisas que às vezes eram sem consideração. Minha gente, precisamos, olhando para a Sagrada Família, a seu exemplo, mas também pedindo a sua proteção, conservarmos em nós essas virtudes. Mas tem uma coisa, como vai dizer, o santo de casa não faz milagre, não é esse ditado? Porque justamente o campo de missão mais difícil para nós é dentro do nosso lar. Porém, ao nosso mundo mais perto, quando o Senhor diz para ir ao mundo, para testemunhar, o nosso mundo mais perto é justamente no nosso núcleo familiar. E é um lugar, às vezes, muito mais difícil de podermos testemunhar as virtudes do Senhor. Por quê? Porque nós nos conhecemos, um conhece ao outro, e se acostuma com aquilo que é, e se estranha quando vem a ser algo diferente, vem a ser algo que muitas vezes não é no dia a dia. Por isso o santo de casa às vezes não faz milagre, porque às vezes dentro da família não se espera nada mais, mas se acostuma com o que é o hoje. E nós precisamos pensar além disso, irmãos e irmãs. Na família é lugar de podermos ajudar um ao outro a crescer na vida, a sermos melhores. E é por isso que São Paulo vai trazer logo mais: suportando-vos uns aos outros. Às vezes a gente acha que São Paulo fala assim, suportar, como que aquela pessoa é difícil, Pessoa difícil, vou suportar aquela pessoa. Não. Aí às vezes a gente chega reclamando para a comadre, para o compadre: nossa, eu não suporto aquelas atitudes, não suporto aqui.
mas esse suportar em São Paulo é diferente. É mesmo de ser suporte, suportando uns aos outros, como alguém que faz o outro se levantar. Ser suporte é ajudar, é cuidar. Ser suporte é fazer com que aquela outra pessoa seja mais feliz. E sendo ela, essa pessoa mais feliz, eu também fico feliz. E aquela pessoa também deseja a minha felicidade. E todos, então, desfrutam da mesma felicidade. E então, todos se tornam mais felizes. E perdoando-vos mutualmente. E isso é algo que cada vez mais vai faltando dentro das nossas casas. O perdão. É preciso, meus irmãos e irmãs, recordarmos que se a nossa meta é o amor nos faz perdoar. Não pelo merecimento, como diz a oração quando nos referimos ao Senhor, que Ele não nos olha, não nos perdoa, não por merecimento, mas por vossa bondade. Precisamos mostrar a bondade do nosso coração, e o perdão olha primeiro de dentro de nós para o outro. É sair de si para o encontro do outro. E nós precisamos cultivar mais perdão em nossas casas. Portanto, quanta coisa nós podemos cultivar, quantas virtudes nós podemos trazer para as nossas casas. Mas também, meus irmãos e irmãs, a Sagrada Família é para nós uma escola para podermos aprendermos a ser família. E como ser família hoje? É cada um assumindo o seu papel. E cada vez que vai passando, parece que os papéis dentro da família vão se perdendo. Os filhos querem ser mais do que os pais, e os pais se colocam debaixo dos filhos. Deixa, é assim mesmo. E quando olhamos para a Sagrada Família e para o projeto de Deus, nós percebemos que para ser família é muito mais do que ser de sangue biológico. A família, ela precisa ter os seus papéis, até porque, como nós sabemos, José é pai adotivo de Jesus, mas não deixou de ser pai de Jesus, porque ele se comportou como pai de Jesus. Portanto, nós escutamos aqui também no Eclesiástico e ao final da leitura de São Paulo os conselhos que nos dão. É necessário que os pais, eles se comportem como os pais, com a sua esposa e com seus filhos. As mães precisam se comportar como as mães, para os seus esposos e para os seus filhos. E os filhos precisam se comportar como filhos, para o seu pai e para a sua mãe. E enquanto o filho, ele vai sendo enriquecido pela experiência dos pais, a família vai sendo rejuvenescida pelos sonhos dos filhos. E então nós vamos percebendo que aquele lar, ele vai tendo cada vez mais as virtudes da bondade, as virtudes da perfeição. Meus irmãos, minhas irmãs, principalmente pais e mães, não tenham medo de serem pais, de serem mães, de educar os filhos, principalmente durante esse período de formação. É por isso que nós trazemos os meninos aqui para batizar criança, e no batismo, muito daquilo que ouvimos é da missão dos pais e dos padrinhos. E os pais precisam ali educar na fé. E principalmente, nesse primeiro período da vida, é o momento em que se introjeta os valores. E nós não podemos perder essa oportunidade. É preciso educar na fé. Educar cristamente é justamente, meus irmãos e irmãs, educar conforme o Senhor quer, conforme os seus sonhos. E então, é preciso vocês, pais, mães, educar de fato e não ter medo. Muitas vezes hoje os pais e as mães têm medo dos filhos. E é tanta coisa que escuta, parece que
tudo vai contra hoje os pais e as mães não podem fazer mais nada, parece que os pais e as mães vão começando a ter medo dos filhos. E depois os filhos, né, se tornam aquilo que os pais não queriam. É necessário exercer, meus irmãos e irmãs, verdadeiramente o papel. Porque essa missão, muito mais do que responder ao Estado, vocês respondem ao Senhor. Porque a família é o projeto dele. E os filhos, muitas vezes, como é difícil, e todos nós somos filhos, né? Como é difícil, às vezes, respeitar e sermos obedientes, tal como o Senhor nos pede. Como é difícil, porque às vezes, a todo momento, nos vem os lapsos da independência, né? A gente quer ser independente, a gente quer responder por nós mesmos, mas a gente precisa ter a noção de que a gente depende dos nossos pais, ou daqueles que fazem este papel por nós, que muitas vezes não é mesmo os pais, às vezes é os avós, às vezes é alguém que está perto, mas é preciso obedecer. A obediência, ela quer dizer a atenção, o respeito, o ouvir. E cada tempo que passa, nós vamos ficando cada vez mais defeituosos no ouvir. Não porque a gente não escuta, que às vezes a gente escuta demais, mas coisa que não presta. Mas para ouvir o outro, ter a paciência de escutar o outro, cada vez mais nós vamos tendo menos. E é preciso ouvir os pais. Ele nos fala daquilo que eles têm a experiência. E muitas vezes é assim. Eu costumo dar o exemplo que às vezes os pais, eles nos ensinam alguma coisa e a gente às vezes é muito teimoso, fala, não faz isso. E eu era pequeno, em casa tinha um pé de siriguela. A mãe falava, você não sobe nesse pé de siriguela. E quando ela acabava de fechar, aliás, eu subia, teimava, quando ela acabava de fechar a boca, desce daí, eu pef no chão. E a mãe parece ter esse poder, né? Ela fala que vai não acontecer, quando vê, já está espatifado. Cuidado, menino, não faz isso. Mas isso é experiência nos pequenos fatos. Na nossa vida também é assim. Precisamos escutar mais, porque lá na frente nós seremos eternamente gratos. Talvez hoje, aquilo que a gente ouve, talvez a gente ache que não sirva, mas lá na frente, isso fará uma grande diferença para nós. Portanto, sejamos de fato famílias. Vai nos dizer o Salmo, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. O temor aqui não é o temor do medo, mas é o temor justamente do respeito, da obediência. E aqui finalizo. Quando nós temos a palavra do Senhor como centro da existência de toda a família, e a ela nós obedecemos, ao Senhor nós obedecemos, tudo irá melhor. Não que não terá dificuldades, mas a gente terá um norte, terá luz no nosso caminho, como diz a própria palavra, aquela luz para o nosso caminho. Nós precisamos, e muitas vezes nós aprendemos com os exemplos. Os pais, obedeçam ao Senhor, porque os filhos verão vocês na obediência ao Senhor e imitarão vocês, com vocês e com o Senhor. Filhos, obedeçam ao Senhor. Obedientes ao Senhor, nós teremos o maior motivo para também sermos obedientes aos nossos pais. Principalmente porque diante disso nos recordamos de um grande mandamento que o Senhor nos dá: honrar pai e mãe. Portanto, é o Senhor que nos pede. Se amamos a Ele, obedecemos ao Senhor, tão logo a gente também obedece os nossos pais e as nossas mães, aqueles que exercem esse papel, as pessoas mais velhas da nossa família. Então, a Sagrada Família também é para nós a escola da obediência.
O próprio Cristo, Senhor, Ele foi obediente. E assim vai finalizando o Evangelho. Em tudo era-lhes obediente. Em tudo. Se nós queremos seguir Jesus, queremos tê-lo de fato como exemplo, é preciso inclusive imitar nessas virtudes. Em tudo sermos obedientes. Então vamos consagrar, meus irmãos e irmãs, as nossas famílias. Cada um aqui vem de uma família. Embora eu não sei se a realidade aqui, lá em Robelita, quanto mais vai falando de parente, quando a gente vai observar, quase todo mundo é parente de todo mundo. Não sei se aqui da mesma forma, né? Mas nós sabemos que todos nós viemos de um núcleo de pai, de mãe, de pai que exerce a função de mãe que exerce a função de pai também, de avós, de tios que exercem a função de pais, mas todos nós viemos de um núcleo familiar. E dentro desse núcleo familiar, nós temos os nossos valores. E sabemos, meus irmãos e irmãs, que cada uma família aqui vem de uma forma. Então, todos nós sabemos a realidade da nossa família. E a pergunta é essa: diante do Senhor, diante da Sagrada Família, qual a realidade da sua família? E qual que é o obstáculo para que ela se torne ainda um pouco mais perfeita? Como é o exemplo da Sagrada Família para nós? A perfeição do amor. Onde falta mais amor? Onde falta mais essas virtudes que a Escritura hoje vai nos ensinar? E a nossa família é a igreja doméstica. A igreja começou na família, as domus ecclesiae, né? A igreja doméstica. E lá nós aprendemos, inclusive, a oração e ao relacionamento com Deus. Nossas famílias precisam orar mais. Sejam famílias de oração. Sejam famílias que busquem no Senhor o alimento. Mais do que o pão na mesa, o pão físico, busquem o pão que é o Senhor, que é alimento na palavra, na Eucaristia, que nos alimenta através da pessoa do nosso irmão, que é presença para nós. Busquem sempre este alimento. Às vezes a gente busca o alimento do pão físico, que é importante, e não sabemos viver sem o alimento. Mas mais do que este alimento físico, não podemos esquecer o alimento espiritual. Ele é necessário para nós. Portanto, tudo isso, imitando os reis, podemos contemplar diante do presépio a Sagrada Família de Nazaré. E eles voltaram por um outro caminho, que diante dessa palavra do Senhor, alimentados, possamos também, na nossa vida, voltar por um outro caminho, um caminho melhor, um caminho de realização, um caminho de santidade. Assim seja. Amém.